Muito boa tarde a todos. Que Jesus, na sua luz de misericórdia e de amor por toda a humanidade, possa nos envolver nesse momento, trazendo a sua paz, não a paz do mundo, mas a paz do Cristo, que é a paz da consciência, é a paz das atitudes ao qual nós possamos realizar em comprometimento com as leis de Deus, nos colocando no caminho dessa lei, para que assim possamos nos tranquilizarmos, vivermos as vicissitudes da vida com a aceitação, com o respeito e o carinho e a submissão às leis de Deus. Então, que essa paz de Jesus possa envolver a todos nós e a todos os nossos familiares. Nesse primeiro momento, nós vamos falar do capítulo 3, está no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Lembrando que Kardec, a espiritualidade, usa esse termo erraticidade, não vinculado à palavra erro, mas vinculado a espíritos errantes, ou seja, aquele que precisa ir e vir. Está muito relacionada à encarnação ou à reencarnação dos espíritos. E no Evangelho a mensagem começa para todos nós assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes aos adiantamentos dos mesmos espíritos. Ou seja, todos os orbes, todos os planetas que são vistos pelos nossos telescópios e não são vistos pela distância, tudo no universo é habitado, tudo no universo tem vida. E essas vidas, elas vão estar relacionadas com a condição do espírito onde ele possa ali se localizar. É intrinsecamente ligado à mente do espírito, ao pensamento do espírito, ou como esse espírito está: feliz, um espírito sofredor, um espírito ainda a caminho, buscando provas para se renovar. Então vamos ter planetas celestes relacionados aos espíritos puros, teremos os planetas ditosos, teremos os planetas felizes e teremos também o planeta ao qual nós somos vinculados de prova e expiação, e também planetas primitivos, ao qual nós sabemos que é ali o início da caminhada do átomo ao arcanjo, ali se iniciando então a caminhada de muitos espíritos criados por Deus. E nós, nessa condição de planetas de prova e expiações, já numa condição mais elevada, mas ainda nas nossas lutas íntimas, nas nossas dificuldades do aprimoramento moral, que essa é a condição aqui que nós já nos encontramos, vai fazer com que nesta luta, nesta busca do melhoramento íntimo, nós temos que reencarnar em planetas de provas e expiações, ao qual o nosso sistema solar aqui nos oferta o planeta Terra, que todos nós sabemos que é governado pelo nosso Senhor Jesus e permite-nos aqui estarmos, sendo que há outros, milhões de outros no universo, em categorias de provas e expiações, recebendo a todos. Independente da diversidade desses mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então é essa condição que vai localizar-nos a todos nós nesses mundos, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, porque a nossa condição ainda de estarmos muito ligados às questões materiais nos impedem de assim estarmos encarnando em planetas, por exemplo, ditosos, que são planetas em que a densidade é diferente do nosso planeta. É um planeta mais leve, é mais sutil. Então precisamos ter essa condição no nosso perispírito para que assim possamos
habitar esses planetas. Mas para obter essa condição no perispírito, nós vamos ter as lições aqui da espiritualidade para todos nós. Bem diverso também é, contudo, esse despertar para a espiritualidade, para essa condição espiritual. Seria calmo para uns e aterrador e ansioso para outros. É como se fosse horrendo pesadelo. Quem vai nos falar isso é Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, dizendo-nos que quando estamos muito apegados à matéria, as nossas condições de desenlace são muito dificultadas, durando anos, décadas, séculos, para que nós possamos nos reajustar, entender a nossa condição de espíritos errantes, para assim nos colocarmos com um estado melhor no plano espiritual. Então precisamos começar a trabalhar isso, ter esse olhar para nós mesmos como espíritos imortais que estamos aqui neste mundo de passagem, como uma prova ou uma expiação ou uma missão que eu seja, mas com a condição de olharmos para nós e não nos prendermos nesse órgão. Esse é um primeiro passo, nos diz Kardec, para despertarmos assim com mais calma, com mais tranquilidade e passando pelo período da perturbação, que é natural para todos, mas de maneira rápida e não ficarmos presos, como vamos ver um pouquinho à frente. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. Esse é o ponto que a doutrina espírita está no planeta Terra. É para nós melhorarmos a nossa condição moral. E essa condição moral perfeita, a qual nós precisamos nos vincular mentalmente, ela já está no planeta através de Jesus. Jesus nos trouxe a perfeição dessa condição moral. Mas nós ainda, como espíritos rebeldes, numa luta íntima, a nossa aceitação ainda é lenta, ainda é uma luta. Por isso Kardec vai nos falar que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, é aquele que luta verdadeiramente, com sinceridade, contra as suas más tendências. Então isso faz um diferencial na doutrina espírita, porque ela exige que nós não mudemos o mundo lá fora, nós não mudemos aquelas pessoas que caminham conosco, mas sim que nós mudamos, transformemos a nós mesmos nessa condição moral. Então a afinidade, ele vai dizer isso no Céu e Inferno, Allan Kardec, a afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusivamente e unicamente à vida e gozos materiais. Então aqui nós podemos perceber que essa proporção, ela está ligada a essa afinidade que nós temos com o corpo ligado ao perispírito. Foi como eu disse na fala inicial. O que seria isso? Eu compreender que eu estou no planeta, eu não sou do planeta, eu estou encarnado. É diferente de eu pensar que eu pertenço exclusivamente ao planeta, como ele coloca aqui. Todas as vidas e os gozos materiais são o que me interessa. Quando eu faço isso, eu me aprisiono ao planeta Terra. Eu fico aprisionado mentalmente. Então o meu despertar no plano espiritual vai ser aterrador, tenebroso. E eu não vou aceitar isso. Eu vou discutir com Deus, eu vou brigar com Deus por causa disso. Porque eu fui cedo demais, não era a minha hora, eu estava muito bem, tinha vários projetos, tinha filhos para criar. Olha, esse é um pensamento materialista que nos domina ainda.
Esse é o apego, e isso é que nos dificulta, porque a afinidade entre corpo e perispírito é quando nós vivemos os 5 sentidos necessários, porque a minha consciência está ligada num corpo material, então eu vinculo esses 5 sentidos ao meu modo consciente de viver, mas eu tenho o meu subconsciente, que está localizado no perispírito, o meu histórico, todas as minhas vidas passadas, todos os meus eus pelo que eu passei, todas as minhas personalidades estão vinculadas a mim, me pertencem, essas pessoas me pertencem. E quando eu me vinculo a essa reforma moral, quando eu me vinculo a me melhorar, eu também estou melhorando a todas essas personalidades ao qual eu estive vinculado em algum momento que eu vivi na Terra. Por isso é importante essa transformação. Eu não transformo só o Varley aqui neste momento. A transformação é do meu eu espiritual, do meu contexto, minha história espiritual, toda se modifica com relação, quando eu percebo essa relação corpo-perispírito, ou seja, dando vazão também a esse 6º sentido que todos nós temos. Aonde Kardec vai nos falar que todos nós, em determinados graus diferentes, somos médiuns. Na verdade, isso é o que? É esse 6º sentido, ao qual muitas das vezes nós renegamos, porque queremos saber só dos gozos materiais e dificultamos as nossas vidas. Eu vou trazer aqui um texto, uma história, que está no livro O Céu e o Inferno. Ele vai contextualizar isso que nós estamos falando e muito mais, que vai se desdobrar aqui enquanto houver tempo para nós. E a história que está no livro O Céu e o Inferno é uma história, claro, verídica, de um espírito que se identificou para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ao qual ali se reuniam com a presidência de Kardec vários homens importantes da sociedade científica, cultural, ligadas aos estudos da doutrina espírita, e muitos deles assim o participavam, tanto que essa conversa não será realizada por Kardec. O dialogador será um desses membros, ao qual aqui não se identificou, mas o espírito se identificou, se chama Lisbeth, e o diálogo assim começa. Pergunta o dialogador: quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Porque esse espírito, ele estava na classe dos espíritos em sofrimento. E esse espírito então respondeu: sede humildes de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que amargo. Ou seja, de cara ela já nos diz aqui que ela não fez nada disso que ela aqui está colocando. Ela não foi caridosa, ela não foi humilde, não foi submissa às leis de Deus, à vontade de Deus, não teve paciência nenhuma com ninguém. E o dialogador então lhe pergunta: pareceis sentir então as falhas decorrentes do contrário desse procedimento ao qual aqui você nos colocou. O arrependimento então não deverá dar-vos um alívio? Ou seja, se você se arrepender então por ter feito tudo esse contrário, não te daria um alívio? E olha a resposta dela. Ela disse: não, o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Então, na visão dela, você pedir o arrependimento só porque está sofrendo, não é um arrependimento verdadeiro. O arrependimento profícuo verdadeiro tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus, e importa no desejo ardente de uma reparação. Então, para ela, o arrependimento era: além de eu me arrepender, eu me sentir mal por ter feito, desobedecido
e ofendido a Deus, porque eu fiz prejuízo do outro, e o principal, reparar. Eu tenho que me arrepender e desejar reparar. Esse é o ponto dela importantíssimo para todos nós. E ela então dá continuidade. E isto ainda eu não posso, infelizmente. Ou seja, ela não tinha o desejo de reparar. Ela tinha se arrependido, mas o desejo de reparar. Aí o mentor do médium nos esclarece agora. Ele nos fala: este ensinamento ao qual ela vos falou é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de retumbante arrependimento menos sincero. É tipo sair da boca para fora: eu estou arrependido. Que não é a expressão de pesar pela prática do mal. Que não é um peso, não se arrependeu verdadeiramente do que fez. É só uma questão de pronúncia, visto como se o espírito ele deixasse de sofrer, ou seja, se ela saísse desse sofrimento só por esse arrependimento vazio, que não é tão sincero, com certeza ele diz, ela recomeçaria novamente todo o mal que ela realizou. Olha que interessante isso que o mentor nos esclarece a todos nós. O arrependimento de palavras, virei a esquina, eu já mudei de opinião. Falar, eu fiz aquilo que eu estava assim, mas aquela situação me favoreceu, não fui eu me coloco como vítima, eu aproveitei uma oportunidade. Todo dia nasce um esperto e nasce um bobo. Se cruzou, é fatal que o esperto se dê bem. Esse é o nosso olhar com esse arrependimento vago. Aí ele vai falar assim: eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Nem sempre. Só simplesmente se arrepender. É necessário se arrepender e desejar a reparação. Aí se principia o melhoramento do espírito. Mas olha o que ele nos fala. Quando ela diz que só o arrependimento, então, ele é inútil, ela usa esse termo, o mentor vai dizer: na verdade, esse simples arrependimento, ele não é tão inútil assim, porque ele predispõe-no, porém, para a libertação, em estudo. Ou seja, esse arrependimento, às vezes só verbal, na verdade ele não é tão inútil assim como ela o colocou, porque na verdade ele se principia, mesmo que pequenina vontade, mas esse arrependimento mostra que nós estamos equivocados. Então o dialogador pergunta novamente: podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Então o dialogador quis entender essa caminhada terrena dela. Daí talvez, diz ele, nos advenha um ensinamento útil e assim tornareis proveitoso esse seu arrependimento. Então o espírito ele vacila, ele demora, fica pensativo, mas depois de alguns minutos ela responde: tive um nascimento de elevada condição, possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei, ou seja, pisei ao meu poderio, usei esse meu poderio e pisei naqueles que não me rolavam aos pés, ou seja, não aceitavam as minhas ideias, não participavam comigo dos meus pensamentos, eu os pisei. E aqueles que se colocavam para mim submissos, eu os oprimia ainda mais, e mais que soube deles e se colocavam, esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga cedo ou tarde as mais altivas frontes. Ou seja, ela compreendia que a lei de Deus, a lei de justiça, de causa e efeito, ela jamais deixa de existir. Ela vai se cumprir.
Aí então o Espírito pergunta a ela: desde então não fizeste progresso algum como espírito? Não. Estou há 150 anos nessa condição, na erraticidade. 150 anos. A matéria ainda revolta-se sempre. O revolta-se dela não é de sentimento, de revolta, de mágoa. Revolta-se como ondas de mar revoltando, ou seja, buscando, trazendo sempre ela. Ela estava vinculada à matéria após 150 anos. E tu não podes aliviar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. 150 anos ela não aceitou a separação do corpo físico. Ainda ali, naquela região de sofrimento, de trevas, de temores terríveis à sua alma, mas ela ali apegada ainda a esses sentimentos. O orgulho, diz ela, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna GN. Oh sim, eterna, eterna. Ou seja, todo aquele, nós já passamos por essa experiência aqui no plano físico, qualquer um de nós, quando nós sofremos qualquer situação, parece que nunca vai ter fim. E isso aqui, imagina o espírito que é 1000 vezes potencializado as sensações e as percepções. Para ela então, ela estava eternamente condenada à geena, ao inferno. E ela se coloca nesse sofrimento. E o dialogador então diz para ela: Deus é muito bom para não condenar seus filhos às penas eternas. Confiai na sua misericórdia. E ela diz assim: dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quanto? Há muito que o procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre. E ela começa a se descontrolar. Aí o dialogador, muito inteligente e perspicaz, ele fala assim, ele quebra essa agonia que ela começava a entrar, ele fala assim: como viestes hoje aqui? Aí isso ela para e tem que pensar para responder, se acalma, e ela fala assim: conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Aí o dialogador fala assim: e desde quando você o vedes, esse espírito? Desde quando você percebeu ele? Aí ela para, pensa um pouquinho novamente e fala: não há muito tempo, é de pouco tempo para cá. E o dialogador então lhe pergunta: e desde quando tendes então consciência das faltas que cometeste? Porque quando ela vai relatar, a partir daquela, quando ela fala: eu nasci, possuía riquezas, mas atuava dessa forma, daquela outra forma, ela está fazendo uma leitura dela mesma, dos equívocos dela. É isso que o dialogador quis despertar nela, fez com que ela olhasse para ela mesma. E foi muito interessante, porque ela começa a despertar. E ela então vai falar assim com ele. Depois de longa reflexão, ela começa a pensar. Aí ela fala assim: sim, você tem razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Olha, então olha só que interessante o ensino desse Espírito para todos nós. 150 anos de perturbação espiritual. 150 anos. Quando ela começa já lá na espiritualidade, fazer esse olhar para ela mesma, vendo as condições mentais ao qual ela tinha se vinculado, as questões imorais da vida espiritual, ela começa a fazer essa leitura, esse espírito começa a aparecer para ela, e é ele quem encaminha ela a essa reunião lá em Paris, na sociedade. Aí ele fala assim, o dialogador: então compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor espiritual? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. E aonde está o perdão e a misericórdia de Deus para com esse espírito aprisionado?
que agora começa a se libertar dessa questão? A reencarnação, uma nova oportunidade, dando-nos a possibilidade de nos recomeçarmos e fazermos um novo fim. E ela então responde: ó, como desejaria que assim fosse. E ele responde, o dialogador: creio eu poder prometer no nome, aliás, sacratíssimo, que aqui ele falava de Jesus, daquele que jamais foi surdo à voz dos aflitos: pedi de coração e sereis ouvidas. E ela responde: não posso ainda, eu tenho medo. Qual era o medo dela? O medo dela é aquilo que ela estava vinculada há décadas, há séculos, de perceber a condição dela, de perceber que ia receber um não, que ela ainda tinha que ficar vagando pela eternidade, como ela assim o pensava. Então ela tinha medo de pedir isso. Aí o dialogador fala para ela: então vamos orar juntos, ele nos entenderá. E assim realizaram uma prece. Depois da prece ele pergunta a ela: ainda estás aí? Ela diz: sim, obrigada, não me esqueçais. Pede a ele, pede ao grupo, para não esquecê-la. Aí ele fala para ela: vinde escrever-nos aqui todos os dias. E ela diz: sim, sim, virei sempre. Houve uma mudança desse espírito. E o guia do médium então vai nos esclarecer: nunca esqueçais os ensinos que bebeis no sofrimento dos vossos protegidos, e notadamente nas suas causas, vistos serem lições que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos. Ou seja, ele está nos alertando: até quando nós vamos continuar somente apontando o dedo para o outro, para aquele que sofre? Porque a história dela é de muitos espíritos aqui encarnados e aqui desencarnados. É uma história real de vínculo à matéria, como nos disse Kardec anteriormente, dificultando o desenlace por causa de estar ainda com a afinidade do corpo não ligada ao perispírito, mas à matéria, aos gozos materiais. Purificai então os corações, sedes humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecer jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, na qual podem todos saciar-se à vontade. Qual fonte é essa que sacia a nossa sede espiritual? Jesus convidou a mulher do poço para saciar essa sede, nos convida a todos nós há mais de 2000 anos, e ainda nós estamos titubeantes diante desse convite. Por que será? Por que será? Isso é uma reflexão íntima para cada um de nós. E Emmanuel então vai nos esclarecer para todos nós que ensinamos para aprender, porque aquele que ensina também aprende. Qualquer professor que valoriza o seu trabalho, se você perguntar ele fala assim: olha, eu aprendo mais com aquela turma do que eu ensino. E ele nos fala: e aprendemos para ensinar. Ou seja, o que eu aprendi eu posso passar à frente. Lições então de condutas evangélicas nos grupos de orações. Impõe-se um problema agora, nesse sentido, que precisamos facear corajosamente. Temos que ter coragem de olhar, ele nos alerta. O problema de viver na prática as teorias salvacionistas ou regeneradoras que abraçamos. Boas palavras, boas obras, permanecer agora em casa nas mesmas diretrizes com que nos conduzimos no templo de fé. Olha só que interessante que Emmanuel está nos falando. No templo de fé, nós tomamos atitude de boas obras, de caridade, cumprimentamos a todos com um sorriso no rosto, com muito carinho, e é assim que tem que ser mesmo. Mas tem que ser assim aqui e lá fora, principalmente no nosso lar, respeitando, amando-nos, ensinando e aprendendo uns aos outros, independente do vínculo religioso ou não, daquele que está conosco, vivendo no mesmo ambiente conosco. Ele está falando: sejamos corajosos,
Muitas vezes supomos seja isso muito difícil e acreditamos poder assumir duas atitudes distintas. Realmente nós colocamos assim: mas olha só, lá na casa espírita, que é o nosso caso aqui, lá todo mundo tem sorrir para mim, lá todo mundo tem palavras carinhosas para mim, lá tudo que eu falo que está condizente com a doutrina, eu recebo um tapinha nas costas. Mas agora lá em casa, na minha casa, se eu falar isso, as pessoas são agressivas comigo, falam que eu estou viajando, que doutrina, que espíritos não existem, há uma discussão. Aí ele está falando assim, aí nós nos tornamos seres duais, temos dualidade. Eu então vou agir assim na casa espírita, e fora da casa espírita eu vou agir diferente, porque o mundo é diferente. Olha só que interessante, que ele nos coloca esse pensamento ao qual nós nos vinculamos. Aí ele nos fala: aquela que com quem comparecemos corretamente perante Deus através da oração, que é na casa, e aquela outra em que quase sempre pautamos os próprios atos pela invigilância, ou seja, eu nem me vigio, discordou de mim, eu discuto, nós brigamos, desentendemos, temos pensamentos aquele que a gente lança dardos, flechas mentais uns para os outros. Mas ele nos fala no trato com os irmãos essa relação no trato com os irmãos da humanidade, essa dualidade de agir. Aí ele nos fala: urge, porém, reconhecer que Deus está em toda parte, e em toda parte é forçoso comportarmos-nos como quem se sabe na presença divina. Deus não está só no templo religioso, Deus também está aonde nós estamos a todo momento, ou seja, em casa, ou seja, no trabalho, ou seja, no convívio. Ou seja, nós temos que reconhecer que Deus está o tempo todo com todos nós. Tanto se encontra o Criador com a criatura na oração, eles se encontram. Se orar, vamos encontrar Deus. Mas principalmente ele nos fala aqui na ação. Na ação. E a ação muitas vezes não é só na casa espírita, é lá fora. De que nos valeria apresentar uma fisionomia doce a Deus. Chega aqui, como nós falamos, aqueles sorrisos, os abraços, os amigos, fisionomia doce a Deus. E um coração amargo aos companheiros do cotidiano. Se todos eles são também filhos de Deus, como também nós o somos. Olha como nós complicamos. Olha a nossa mente ainda como trabalha nessa dualidade. Uma dualidade aonde, dependendo do ambiente, eu sou moralizado, e dependendo do ambiente, eu não me vigio, tomo atitudes imorais. Aprendemos assim a viver diante de Deus, atendendo os nossos deveres para com o próximo, e a viver diante do próximo, recordando as nossas obrigações perante de Deus, porque essa é a relação. Por isso a doutrina espírita, ela faz esse trabalho da transformação moral em nós. Aqui São Luís vai nos dizer, no Livro dos Médiuns nos diz: ser sem margens para mais interpretações, ou qualquer interpretação que seja equivocada, que a função principal da doutrina espírita é a transformação moral. O que a doutrina espírita então faz conosco? Ela faz com que nós vivamos aqui na Terra a relação com este mundo invisível, ao qual nós não conhecíamos. A doutrina espírita, o espiritismo nos apresenta esse mundo invisível, a nossa relação, a nossa conduta com esse mundo invisível, e do mundo invisível essa relação para conosco. E vai ser através dessa conduta moral, dessa conduta mental, através do pensamento, é que eu vou me relacionar com esse mundo invisível, e esse mundo invisível vai relacionar comigo. Se eu for um ser dual, tiver pensamentos desconcernantes com a doutrina fora da casa, lá fora, quem são minhas companhias? Os benfeitores da casa espírita estão me socorrendo o tempo todo, aonde eu estiver. É só eu fazer uma oração, eles me socorrem? Mas a minha mente está aqui ligada a esta casa? Ou são só palavras
como a nossa irmã lá explicou na questão do arrependimento. Eu me arrependo só porque eu estou sofrendo, porque se eu não estivesse sofrendo, eu ia repetir, eu ia fazer de novo o que eu fiz. É esse o olhar que nós temos que ter para conosco mesmo? É essa a relação com o mundo espiritual? É essa a conduta, a transformação moral que a doutrina prega o tempo todo para nós? E muitas das vezes nós queremos nos perdermos nas questões científicas, que é legal, tudo bem, às vezes em falas filosóficas, adoramos falar frases filosóficas também, não há nenhum equívoco, mas não podemos prender a nossa mente a isso, porque toda essa ciência, toda essa filosofia, ela tem que me levar a uma condição de melhoramento da minha questão moral. Os diferentes estados da alma na erraticidade é devido à particularidade de cada um de nós perante Deus. Então é justamente isso. Qual o meu comportamento moral? Quais são as minhas escolhas? É isso que vai fazer com que eu me apresente no mundo espiritual. E a lei de Deus que nos enxerga como criaturas únicas, nós somos únicos, está preparada então para nos tratar de acordo com o nosso tempo e a nossa necessidade pessoal. Qual foi o tempo e a necessidade pessoal da nossa irmã? 150 anos na espiritualidade em situação de sofrimento. Foi o tempo necessário a ela despertar para o verdadeiro arrependimento e ser socorrida. O nosso irmão André Luiz foi 8 anos no umbral para ele despertar a sua mente, vinculada ainda às questões materiais, aos vícios da matéria. Cada um no seu tempo. Por isso Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele bate nessa tecla do autoconhecimento, para que eu tenha uma base se estou progredindo ou não. Ou seja, quando ele nos dá a dica de deitarmos a cabeça no travesseiro, ele está pedindo para a gente olharmos para nós mesmos, a nossa conduta. Como foi minha conduta? Como eu agi diante disso e disso no meu dia? Como foi minha relação com os companheiros do caminho? Como eu tive tive vigilância o tempo todo? Esse olhar sincero, essa autoleitura íntima nossa, ninguém vai ficar sabendo, só Deus. Só Deus. Porque se for uma leitura sincera, de fazermos uma varredura no nosso comportamento, é os espíritos amigos que vão estar ali nos auxiliando para nós melhorarmos este comportamento. Se entendemos como então erraticidade os intervalos entre as reencarnações, ou seja, todos nós tivemos vidas anteriores. E se eu tive vidas anteriores e eu estou aqui reencarnado, eu tive dificuldades nessa questão moral. Isso é óbvio e evidente. É uma leitura que eu devo fazer de mim mesmo, não do outro. O outro é o outro. O outro dá conta de si. E eu tenho que dar conta de mim mesmo. Allan Kardec, nos comentários da questão 1009 do Livro dos Espíritos, diz que aqueles que desencarnam se encontram tal como viveram intimamente aqui na Terra. E isso é importantíssimo, essa leitura para todos nós, meus irmãos. Olha, todos se encontram intimamente como estavam aqui na Terra. Por quê? Vamos analisar. Nós somos o quê? Nós somos espíritos imortais. Agora, esse espírito, ele foi necessário ter um perispírito para se vincular à questão da atmosfera desse plano físico, e esse perispírito adaptado vai se vincular agora a um corpo físico. E esse corpo físico, ele vai trabalhar como? Ele vai agir como? Agora vamos andar para trás na questão do raciocínio. Quem é que pensa? Quem é que age? É o espírito. O pensamento, a mente, é o espírito, que ele se utiliza do perispírito, que ligado ao corpo físico, ele se manifesta através dessa máquina perfeita que nós chamamos de cérebro. Mas a mente não está localizada no cérebro, a mente está localizada no espírito. Então, se a minha mente, os meus pensamentos,
estão ainda vinculados às questões de invigilância, às questões imorais, o meu espírito, ele é vinculado a essas questões. Então, quando eu desencarnar, o corpo vai ficar aqui. Porque se a mente estivesse vinculada ao corpo, aí era beleza. Porque o corpo é materialista, morreu o corpo materialista, vai ficar aqui na matéria. Me desprendi, vou chegar no mundo espiritual, sou um espírito, estou livre, leve e solto. Mas é isso que acontece? Não. Por quê? Porque o corpo da matéria se esvai. Devolve aqui para a natureza aquilo que estava emprestado para que formar o corpo físico. Mas o espírito leva as suas ideias, seus pensamentos, suas atitudes, que estava vinculado, seus gostos, seus prazeres, seus gozos, para o mundo espiritual. Por isso está intimamente ligado no mundo espiritual que estava aqui na Terra. Tudo que da Terra aqui que me aprisionou, desencarnei, continuei prisioneiro. Emmanuel, numa mensagem no livro Pão Nosso, nos diz que os espíritos nos avaliam naqueles momentos em que, sem nenhuma tarefa a cumprir, em que estamos a sós conosco mesmos, que não temos que ninguém nos controlando a nossa ação no mundo, que eu estou à toa, é que eles vão analisar o que eu sou. Que ações, que pensamentos eclodem de mim quando ninguém me obriga a nada, quando estou livre comigo mesmo. Ou seja, vamos pegar assim, um domingo, aonde eu não tenho minhas obrigações do trabalho, não tenho as minhas obrigações dos afazeres, aqui abre-se aspas, nós sabemos aqui que os trabalhadores do lar não têm nem sequer o domingo, mas aqui é só uma questão de reflexão, então vamos pegar aqui ao pé da letra, mas ele está nos dizendo assim, aqueles que se colocam assim, hoje vou fazer nada, não quero fazer nada. O que é que se passa nessa mente? O que é que essa mente pensa? Ele está falando isso para nós pensarmos em nós quando estamos assim. Se for no domingo ou qualquer outro dia, ou um horário qualquer que o seja, como está a nossa mente? O que é que eu estou pensando? Essa é uma reflexão que cada um irá fazer, que é pessoal. Essa resposta que existe para cada um de nós, olha, essa é uma resposta individual, nos localizará no mundo espiritual. Porque é essa que predomina. Porque quando eu estou nos meus afazeres sobre ordens, ou sobre alguém me pedir alguma coisa, eu estou ali, atuando da forma com que aquela pessoa está me pedindo. Mas quando eu estou com minha mente vazia, ele diz, isso que domina a minha mente, esse verdadeiramente, esse sou eu. E ele nos pergunta, como está o nosso mundo íntimo? Como está o nosso mundo íntimo? Kardec nos diz na Gênesis que muito mais importante que a desencarnação é a desmaterialização. E aqui eu vou pegar uma frase de um amigo espiritual nosso, que ele fala assim para nós nos seus livros, olha, morrer é fácil, você não tem noção, morrer é fácil, agora desencarnar é difícil, mas muita coisa. Essa é a leitura que ele fez de todos nós. Porque há muitos irmãos nossos que já romperam os laços físicos e vivem como se estivessem ainda na matéria na qual nós nos encontramos. Santo Agostinho nos diz, trabalhai e orai, para que, após esta vida, o mundo feliz lhe abra as portas. É uma consequência. É uma consequência. Quando nós fazemos esse trabalho íntimo, essa reforma, de buscar o melhor, e a literatura espírita, o Evangelho de Jesus nos enche de material para nós estudarmos, para nós buscarmos como trabalhar melhor e orar. Orar no sentido de buscarmos, vincularmos aquilo que nós estamos recebendo da espiritualidade e sim, aceitando isso verdadeiramente na mente e no coração, vamos então estar ligando a nossa mente, o nosso espírito ao plano espiritual. Desencarnou, é um apagar de uma luz e acender, já está no plano espiritual e os espíritos chegam para nós, nossos companheiros. Desencarnou, vamos trabalhar? É assim, de imediato, não tem essa, não, vamos trabalhar? Eles nos chamam para o trabalho. O progresso não se dá em manadas, cada um de nós progride a sua velocidade e o seu tempo. Nós temos que parar de querer mudar o outro.
ele vai nos falar, os amigos espirituais, de modo que aquilo que vai dentro de mim é o que define o lugar, a morada, o mundo, o cantinho do universo que nós habitaremos. Entenderam isso? O que vai dentro de mim agora, nesse momento, seja ele mais material ou mais imaterial, mas o que importa saber é como vai a nossa transformação moral diante dessa doutrina que tanto nos revela sobre nós mesmos. Ele vai nos falar aqui, essa transformação íntima da doutrina espírita. Olha o que os amigos espirituais vão nos falar a respeito disso aqui, dessa fala aqui, que tudo aquilo que vai dentro de nós é o que define o lugar, a morada, o mundo, o cantinho de universo onde nós habitaremos. Ele vai aprofundar aqui mais à frente. Ele vai nos falar assim: ter as informações da doutrina espírita não resolve o problema após a morte. Eu li o livro dos Espíritos 10 vezes, eu vou na casa espírita, tomo água frutificada, tomo passe, fico vendo as palestras. Olha o que ele fala: não resolve o nosso problema após a morte. Porque além de termos o conhecimento, porque estamos aqui recebendo o conhecimento, estamos aqui recebendo verdades espirituais, nós precisamos em algum momento aproveitarmos isto em nossas vidas, em nossas mentes. Esses exercícios, então, que ele fala aqui, que são diários, quer dizer, todo dia nós temos que exercitar isso, para fazermos em quê? O planejamento da melhora íntima em nós mesmos. Olha, quando nós, então, estando na casa espírita, estamos ouvindo, saímos daqui, levamos para o mundo lá fora, às vezes não tem aquela receptividade no campo familiar, do trabalho, não importa, os outros são os outros, o progresso não se dá em manadas, cada um de nós progride a sua velocidade, o seu tempo, mas eu quero progredir, eu quero avançar, e eu quero ser partícipe do meu planejamento, e eu sou um co-criador no plano menor da minha construção, porque olha o que eles vão nos falar aqui. Essas coisas, esses planejamentos, não são definidas de modo absoluto, fechado pelos guias espirituais, como muitos de nós pensamos. Como deseja estar no mundo espiritual, nós somos definidores do nosso futuro. Ou seja, muitos de nós falamos assim: não, tem aquelas encarnações compulsórias. Por que ela é compulsória? Porque eu participei como co-criador dos meus planejamentos espirituais. Eu me coloquei numa situação de rebeldia mental tão grande que foi necessário que no meu planejamento eu fosse colocado no mundo material com esse planejamento da reencarnação compulsória, aonde dizem alguns: nós não participamos de nada, nós somos colocados. Mentira, um erro, um equívoco. Participamos sim. Essa minha atitude de hoje está corroborando para a minha vida futura, a minha encarnação futura. Mesmo que seja uma reencarnação compulsória, mas eu estou me colocando nessa situação. Não é o planejamento dos bons espíritos que me coloca nessa questão, sou eu. E ele fala que nós, irmãos, possamos querer o melhor para nós. Temos que desejar o melhor para nós. A questão é: o meu melhor está nos gozos materiais ou está nos gozos espirituais? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Agora, eu falar assim: eu quero o melhor para mim, isso aí é o orgulho, é o egoísmo, a vaidade. Não, nunca foi. Porque orgulho, vaidade, isso são comportamentos nossos através de desejos equivocados nossos. Agora, eu desejar o melhor? Não, temos que querer o melhor e que apostemos em nós mesmos, que planejemos o nosso futuro. Eu quero um corpo melhor, mais saudável. Quem aqui não gostaria de, na sua próxima encarnação, não ter que enfrentar um câncer? Se eu fosse pedir para levantar as mãos aqui, todos nós levantaríamos as nossas mãos, no sentido do que? Da doença, do sofrimento.
É isso que ele está nos falando, que planejemos o nosso futuro e respeitarmos o que o outro está planejando para o seu futuro. O que o outro está planejando é do outro, porque do outro nós não podemos dar conta do que está acontecendo no mundo hoje, no nosso mundo material hoje. Nós não podemos dar conta. Nós temos que fazer a nossa parte de orarmos, emitirmos pensamentos melhores, ser aquele que caminha na praia, aonde há milhares e milhares de estrelas que foram jogadas pelas ondas ali, e ali vão perecer se não forem jogadas de volta ao mar. Mas você vai ali e pega uma e joga. Você fez sua parte, sua condição foi contribuir com o mínimo que foi, umazinha só. Não importa, mas você contribuiu, teve um pensamento positivo. E esse pensamento positivo é aproveitado na ionosfera do nosso planeta, espiritualmente falando. Agora, o que o outro está fazendo é conta dele. E também a questão planetária está sobre o controle de Jesus. Então, nós não podemos querer dar conta do que é de Jesus, dar conta do que é Deus dar conta. Temos que dar conta do que é nosso. Nossa parte nós somos obrigados a fazer e não vincular nessa onda doentia que novamente atinge o nosso planeta. E nós somos sabedores que esse é um momento de transição, que isso tudo iria acontecer. Estamos há anos já na doutrina, já se falando nisso. Temos mensagens dos próprios Chico Xavier, falada por ele, num programa de TV, qualquer um pode acessar. Não precisa ir lá no Chico Disse. Pode ir lá, ver ele falando, e ele vai falar desses tempos que nós estamos vivendo agora. Então não é novidade. Agora nós não vamos contribuir com o planeta, vamos contribuir com as mentes que ainda estão doentias, necessário, não sei porquê, deles ainda estarem atravessando um momento. Isso não nos pertence, somos nós, que temos que dar conta de nós. Que possamos tomar as nossas rédeas do nosso presente, para que o nosso futuro, então, seja tudo que a promessa cristã nos afiançou. Nós estamos afiançados pelo Evangelho de Jesus. Agora, o comportamento, o nosso pensamento co-criador, ele tem que fazer parte desses pensamentos vinculados ao bem, ao amor, ao progresso, à ordem. Em que situação religiosa eu posso estar, não importa, eu tenho que me vincular a esses pensamentos. Que o Senhor Jesus, então, ele possa guardar nossos corações, fortalecer e inspirar as nossas decisões, e que possamos estar, então, com Jesus em nosso dia a dia, como Ele está conosco o ano inteiro. Muita paz a todos.